Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast e novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado Deixe Suas Redes. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: Seu manto é a sua rocha, sua torre alta, seu lugar secreto. E este manto é a sua consciência da verdade. Neste trecho, mestre, o Joel comenta que nossa fortaleza é a consciência da verdade. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos vencer o medo? Ô Gilson, é bem interessante essa pergunta. Nós não investigamos a questão do medo, a verdade sobre o medo. Nós queremos nos livrar do medo. Vamos colocar aqui uma coisa para você. Acompanhe aqui. Se agora eu lhe pergunto, se eu lhe faço uma pergunta, a pergunta é: você está com medo agora, aqui, nesse instante? Observe você que está aqui acompanhando essa fala. Qual é a sua pergunta exatamente? Você quer se livrar do medo do futuro ou do medo do presente? Aqui, no presente, neste instante, neste momento, o medo está aí. Agora, há medo? Observe a pergunta. O seu medo, do qual você quer se livrar, é um medo presente agora ou é um medo presente do futuro? Observe que a presença do medo não é agora. A presença do medo, do qual você quer se livrar, agora aqui é uma ideia, é o medo do futuro. Acompanhe com calma isso. Agora aqui não há medo. É impossível o medo agora aqui, a não ser que o pensamento aqui e agora esteja nos falando do futuro. Portanto, o seu pensamento é o seu medo. O seu pensamento é o futuro. Não há uma separação entre o seu pensamento, o futuro e o medo. Mas não há medo agora aqui. A presença do medo é a presença do pensamento. É a presença do pensamento, é a presença do futuro. A não ser que o pensamento esteja em movimento dentro de você, a não ser que ele esteja presente, o medo estará presente. Mas se não há movimento de pensamento em você, exatamente porque não há espaço, não há tempo. Quando não temos o tempo, porque não há espaço, porque não temos o pensamento, não há medo. Portanto, você quer se livrar do medo. Quando você diz como vencer o medo, se livre do pensamento, se livre do tempo, se livre desse interno movimento que constrói o futuro. Não existe verdade no futuro. Temos apenas o pensamento agora aqui, falando de um futuro como sendo verdade para mim.
A presença desse mim é a presença desse que, pelo pensamento, está olhando para o amanhã. Não existe tal coisa como esse amanhã. O amanhã é o futuro. Nós podemos entrar aqui com você e investigar todas essas causas e razões do medo. E você irá sempre perceber a presença do pensamento. O seu medo é de ser demitido. O seu medo é de ser enganado. O seu medo é de adoecer. O seu medo é de envelhecer. O seu medo é de perder um ente querido. O seu medo é de morrer. Repare que tudo isso está no futuro. Você não tem medo exatamente do passado. O seu medo do passado, assim como o seu medo do futuro, é de algo atrelado ao que aconteceu ontem, que possa voltar a acontecer hoje. Esse é o seu medo do passado. O seu medo do futuro é o medo de que algo possa lhe acontecer amanhã. Assim, nós estamos dentro desta questão do medo. E o medo, algo atrelado intimamente à questão do pensamento. É o pensamento que coloca você como alguém, ou no passado, ou no futuro. Podemos eliminar o eu. Eliminamos o eu, o ego, esse mim, quando eliminamos o pensamento. A eliminação do pensamento é a eliminação do medo, porque eliminamos o tempo, o passado, a ideia do presente e a imagem do futuro. Portanto, o que é a vitória sobre o medo? O que é vencer o medo? Não é alguém vencendo o medo. É a ciência de que não há medo quando o eu não está. Não há pensador para pensar pensamentos quando o tempo não está. E o tempo é o que foi. E o tempo é o que será. Mas o que foi e o que será não é real. O que é real. O que foi não é real. O que será não é real. O que está aqui, nesse instante, sendo a realidade do momento. E no momento não há medo. No momento não há pensamento. Podemos ter a vida como ela acontece sem o pensamento. Então eliminamos o futuro porque eliminamos o passado. É fundamental essa compreensão. É impossível o futuro. Ele se torna possível quando o passado se torna possível. O passado é impossível sem o pensamento. Se eliminamos o pensamento, não existe tal coisa como o que aconteceu, que poderá acontecer. De ruim para mim. Notem como é fundamental isso. O fim do passado, que é o fim do pensamento, é o fim desse mim. Isso é o fim do futuro. Descobrir a vida livre do ego, livre do eu, é descobrir a vida livre do tempo. A vida é agora, como ela acontece. E nela não há sofrimento. Uma vez que a presença do futuro
é o sofrimento para esse que sofre. Se esse eu não está, eliminamos também o sofrimento em suas diversas formas. A ansiedade, a angústia, a depressão, a raiva, a preocupação, tudo isso é parte do conhecido. Tudo isso é parte do tempo. Tudo isso é parte do pensamento. Aqui estamos juntos, olhando para isso que aqui está presente, se mostrando como a vida acontecendo. Nós temos um óculos, uma particular visão. Nós não estamos com os olhos limpos, claros. É a partir desse óculos, desta particular visão, que é a visão do observador, desse elemento que se separa da vida como ela é, porque olha para a vida a partir de ideias, de crenças, opiniões, sugestões dadas pelo pensamento. Todo medo em você é cultural, porque nasce desse fundo psicológico de estrutura do pensamento que nós recebemos do coletivo. Nós estamos vivendo uma vida a partir de uma ideia, de um modelo ideológico de existir como alguém. Colocando de uma outra forma, você aprendeu a ser a pessoa que você é. Nosso trabalho aqui consiste em desaprendermos isso, em irmos além desta psicológica condição, que é a condição ilusória de ser alguém, para uma vida real, para uma vida divina, para uma vida em Deus, que é este ser, agora, aqui. Não há medo em ser. É sempre na ideia de se livrar ou de alcançar. É na ideia de deixar de ser, de não ser, ou de vir a ser. É a presença da ilusão do pensamento. A base para essa condição. Romper com isso é realizar nesta vida a verdade do fim para o medo. Volto a dizer, não é vencer o medo, é descobrir que não há medo. Em ser, em Deus, em você, em sua natureza verdadeira, em sua natureza real. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: tenho muitos pensamentos negativos e eu sei que são só pensamentos, mas eles parecem muito reais. Como posso enfraquecer o poder dessa mente condicionada? Repare aqui, Gilson, a pergunta. Você fala em pensamentos negativos. Você diz, eu sei que eles não são reais. Ao mesmo tempo, você diz, como enfraquecer essa mente condicionada? A presença dos pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, é parte dessa estrutura de condicionamento mental, de mente condicionada. Uma vez que a presença do condicionamento é a presença desse registro que vem do passado, que são as lembranças, as memórias, que aqui estão presentes porque você se lembra do que ocorreu. Isso é a presença do pensamento. Portanto, o pensamento é a presença da mente condicionada. Não importa se são pensamentos positivos ou negativos. Aqui a verdade de uma questão bem elaborada a respeito do assunto não é como enfraquecer
a mente condicionada, e sim como se livrar desse condicionamento. O fim desse condicionamento é o surgimento de uma mente livre do modelo do pensamento. A presença do pensamento em nós é um condicionamento. Num certo nível, o que você aprendeu, que é prático na vida, é parte de um condicionamento, também mental, mas é algo simples, útil, direto. Se você sabe usar a faca e o garfo, você aprendeu. Se você consegue resolver uma fórmula de matemática, é porque você aprendeu. Você dirige o seu carro porque você aprendeu. A qualidade de informação e conhecimento útil nesse nível, aqui se faz necessário. E isso é parte de um aprendizado, de um conhecimento, de uma formação, de uma compreensão adquirida. Intelectualmente e também de forma mecânica, motora. Mas nós temos uma qualidade de pensamento que é inútil e é dele que nós precisamos nos livrar, que é o pensamento psicológico, o que dá base a esse condicionamento da mente, o que forma esta pessoa, o que dá estrutura a esse mim, a este ego. Aqui estamos dizendo a você, são dezenas, centenas de vídeos, colocando de uma forma clara para você que sim, é possível nesta vida, a vida real, livre desta mente condicionada. Portanto, não se trata de enfraquecer a mente, e sim se livrar da mente. Não precisamos da mente, só precisamos desta visão clara da vida, o que requer a presença de um estado novo, livre desta mente egóica, desta mente do eu. Portanto, esse instrumento que é a mente, a serviço desta ilusória identidade, nesse velho modelo de pensamento condicionado, está produzindo o caos, a confusão, os problemas. Eles são inúmeros, de todos os tipos, na sua vida, porque é a vida da pessoa. A pessoa não se faz necessária aqui. A vida, sim. A presença desta real consciência está neste ser humano, livre do ego, livre do eu, livre desta mente egóica. Esse é o nosso investimento aqui. É nisso que estamos investindo o nosso tempo, o nosso coração, a nossa mente, para irmos além desta mente conhecida, desse modelo de tempo que nós conhecemos, que é o tempo mental, que é o tempo que o pensamento produziu, passado, presente e futuro, para esta vida que nós conhecemos, de ambição, inveja, posses, apegos, controle, medo, desejos. Uma vida carregada de situações conflituosas. A vida pessoal e particular deste centro ilusório, desse modelo de identidade completamente falsa. Não existe essa entidade, não existe esse eu, não existe esse mim. A compreensão da mente é a clareza de uma mente lúcida, simples, real,
verdadeira, livre do modelo psicológico desta mente condicionada, desta mente egóica. Os nossos encontros online nos finais de semana, sábado e domingo, é para compreender isso, para investigar tudo isso. Os encontros que temos online, os encontros de retiros, todos têm este propósito. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Marcos, como romper as paredes da mente e se tornar espaço puro? Sim, Gilson, nós temos falado desse espaço. Há um espaço possível para cada um de nós. É realmente uma boa pergunta. Como romper com essas paredes para a visão desse espaço? O rompimento com essas paredes é a ciência da não separação entre aquele que está do lado de cá e todo esse espaço do lado de lá, desse muro. Não existe esse muro. Não existem essas muralhas ou paredes. O que temos presente é o espaço. E você toma ciência do espaço quando aprende a olhar sem as paredes. O que são essas paredes? São as opiniões, as conclusões, as escolhas, o aceitar ou rejeitar o que acontece. Quando você está dentro de um contato com o momento presente, a partir de ideias, você está olhando para o momento presente a partir de um observador. Nós fomos treinados, programados, como nós temos colocado aqui para você, condicionados. Nós fomos levados ao erro por esse velho modelo de programação, de condicionamento mental, porque estamos constantemente nos dissuadindo a nós mesmos e nos convencendo a nós próprios. Nossas convicções, que são convicções de opiniões, de conclusões e crenças, que herdamos daqueles que chegaram aqui antes de nós. É assim que estamos sustentando a ideia do eu e o não eu. A ideia de um pensador tendo pensamentos, de um experimentador vivendo experiências. Isso nos coloca dentro de um contexto de mundo onde a vida está dentro do conhecido. A vida dentro do conhecido é a vida do pensamento. O pensamento é a presença do elemento do condicionamento, da continuidade, da repetição. É o pensamento em você que opina, que aceita, rejeita, que escolhe, que reconhece, que conhece, que vive dentro do conhecido. A vida é real quando o mistério que ela representa, se revela. Quando isso se revela, não há mais o conhecido. O problema é que todo esse treinamento que recebemos nos colocou nesta suposta segurança mental, psicológica, totalmente insegura, carregada de medo. São inúmeros os medos presentes em nós, em razão desse condicionamento psicológico. Isso é parte dessas paredes, dessas muralhas. E aqui estamos colocando para você a importância de um encontro com a meditação, que é a investigação desse eu,
que é a investigação desse meditador. Meditação é isso. É a ciência daquele que medita. Não é alguém meditando na prática. É a compreensão desse que medita aqui, desse eu. Investigar a natureza do eu é algo aqui nesse instante, neste momento. Não é uma prática de meditação, é a ciência da meditação, de uma forma vivencial, de uma forma prática. Isso lhe aproxima de um estado livre do pensamento. Se não há pensamento, não há muros, não há muralhas, porque não existem escolhas, opiniões, avaliações e crenças. Se não há pensamento, não existe mais o passado. A ausência do pensamento é a ausência do conhecido. É o seu real contato com a vida, com esse divino e indescritível mistério, que é o mistério de Deus. A vida é esse mistério divino. A vida é esse mistério de Deus. Ela está presente quando a ilusão de alguém não está mais. Portanto, o nosso real contato com o momento revela aquilo que está fora do conhecido. Mas é o ilusório contato com o pensamento, com o modelo do pensador, do experimentador, que lhe situa no padrão do tempo psicológico. Você se vê como alguém que veio do passado. Você se vê como alguém que está indo para o futuro. A base que lhe situa nesse isolacionismo, nesta divisão e, portanto, nesta separação, no completo isolacionismo, se vendo como o centro. Quando você tem ali um objeto, ele está cercado de espaço, mas ele é o centro. Quando você se vê como o centro, você se separa do espaço, assim como aquele objeto. Você não tem ciência do espaço, porque se vê como o centro. Quando eliminamos a ilusão desse eu, eliminamos esse centro, então não há mais esse mim, esta pessoa, não há mais esse objeto. É quando o espaço está presente, que está presente o mistério, que está presente a vida divina, a vida real, a vida em felicidade. E você nasceu para esse espaço. Não nasceu para ser alguém. Não nasceu para ser uma pessoa. A ideia de uma pessoa para ter sucesso, para ter amor, para ter paz, para ter felicidade. Tudo isso consiste na ilusão de um centro que tem um espaço à sua volta e que tem que fazer conquistas, que tem que obter realizações. É assim que no ego estamos nos movendo nesta separação. Isso explica toda essa inquietude, insatisfação e sofrimento no ser humano, porque ele está vivendo como uma pessoa. A realidade de ser é algo além da própria ideia de ser um ser humano. Não se trata de uma ideia, se trata de algo novo, desconhecido, indescritível, que é a presença da bem-aventurança. Nesse estado natural de realização de Deus, ou iluminação espiritual, ou qualquer nome que você queira para esse estado. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final
e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas dúvidas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, nós entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre real dos assuntos que são tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e, mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Então, acordar é assumir a verdade de sua natureza essencial, de sua natureza divina, nesta união consciente com Deus. Essa foi a revelação de Joel Goldsmith,